Olá, turma! Chegou o dia da aula mais esperada por vocês, a aula de renda variável. Então, vamos decifrar a renda variável. Como eu falei para vocês já, quando a gente começou a estudar o mercado financeiro, eu falei que só existia duas opções no mercado financeiro. Ou você se tornava sócio da empresa, ou você se tornava credor da empresa. Na renda fixa, a gente se torna credor da empresa, por quê? Porque quando a gente compra um título, a gente está comprando a dívida daquela empresa. Então, a gente está sendo credor daquela empresa e, numa data determinada, a empresa vai nos pagar com juros. Um juros também já pré-acordado, no caso de títulos pré-fixados, ou uma rentabilidade que vai ser definida no dia do pagamento, que é após fixado, tá? E agora a gente vai estudar a renda variável, que ela é variável, por quê? Porque quando a gente compra aquele título, a gente se torna sócio da empresa, tá? Por quê? Porque a gente compra um pedacinho daquela empresa. E aí a gente vai ter uma pequena participação no lucro daquela empresa, de acordo com a quantidade de ações que a gente tem daquela empresa, mas como a gente é sócio, se a empresa se cair, né, se ela tiver prejuízo, a gente vai ser coparticipante também do prejuízo. Por isso que o nome é renda variável, porque a gente não sabe o quanto de renda a gente vai ter com aquele ativo. Pode até ser que não tenha renda nenhuma, que a gente perca, né, dinheiro com aquele ativo, ok? Então, qual é o queridinho, né, o mais famoso do mundo da renda variável? São as ações, que são partes de uma empresa. Então, ao comprar ações de uma empresa, você se torna proprietário de parte daquela empresa, tendo direito sobre os lucros que a gente chama de dividendos. Sobre as ações, você precisa saber que a gente tem o valor intrínseco e o valor de mercado. O valor intrínseco é o preço justo da ação. É o preço que a ação realmente vale, de acordo com o tamanho da empresa, com o lucro da empresa, né, com as atividades da empresa. O valor de mercado é o preço que ela está sendo negociada no mercado, ou seja, é o preço que os investidores estão aceitando pagar por aquela empresa. E esse preço às vezes a gente pode ter assimetria de informação, né? Às vezes pode ter um barulho que está fazendo o preço estar distante do preço de mercado, do preço justo da ação, do preço do seu valor, do preço, o valor intrínseco da ação. Por exemplo, digamos que o governo anuncie, né, que ele vai retirar os subsídios que ele estava dando para aquele setor. Aí, aquele setor vai ficar prejudicado. Vai ser mais difícil para ter lucro num setor que não está sendo subsidiado. Logo, os investidores vão falar assim: então agora está mais arriscado investir nessa empresa. Então, para eu investir, eu só vou investir se o preço estiver mais baixo, aí o preço cai. Mas, por outro lado, se você acha assim, a empresa tem grande chance de dobrar os lucros no próximo trimestre, no próximo semestre, então eu vou comprar agora porque a empresa vai valorizar. Aí começa a comprar, 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 o preço de mercado sobe, né? Ou então, o mais correto, você faz o cálculo do preço justo da ação. Aí você acha o preço justo da ação é R$ 90. A empresa está sendo vendida no mercado por 85. Você vai lá, compra a ação por 85 e espera ela chegar no 90, né? Mas por que que há essa distorção entre o valor intrínseco e o valor de mercado? Porque quem está ali no mercado são seres humanos, né? E o ser humano ele pode cair em algumas armadilhas, como, por exemplo, achar que o comportamento passado vai se repetir no futuro, né? Não sei se você já percebeu, mas todo analista, quando você vai assistir, né, a análise de um especialista sobre aquela empresa, ele sempre fala no vídeo assim, lembrando que
Retornos passados não garantem retornos futuros. Ele é obrigado a te falar isso, porque ele é obrigado a te lembrar que se você estiver comprando a ação de uma empresa, você estará investindo em renda variável. E você não é garantia de ter lucro. Quando você compra um título de renda fixa, você sabe que você vai ter lucro. Você sabe que você vai comprar por X e num determinado período, na data do vencimento, você vai ter X mais os juros. Na renda variável, não. Você pode receber dividendos quando você compra ação, mas você pode ter perda de patrimônio quando o preço da ação cai. Eu não sei se vocês viram semana passada, né? Mas semana passada o setor de bancos caiu 20 bilhões em um único dia, porque o ministro do STF, Flávio Dino, tomou uma decisão. No dia seguinte, o mercado de bancos despencou, né? Então, assim, é renda variável, ok? Excesso de confiança. Você foi lá, estudou o balanço da empresa, fez várias contas e viu que o valor de mercado está abaixo do preço justo. Você vai lá com toda a segurança e compra põe todas as suas fichas naquela ação. E aí o que é que acontece? A ação cai. Por quê? Porque o mercado por si só, ele não cresce assim, ele vai crescendo como se fosse uma escadinha, sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Então, por mais que o preço de mercado da ação esteja abaixo do preço justo, pode ser que leve muito tempo para o preço chegar naquele preço justo. Pode ser que o mercado, que o governo esteja, é, assim como posso falar, como o nosso governo está, né, com perda de credibilidade e faça o preço das ações caírem. Né? O mercado brasileiro é um mercado muito instável, é um país emergente, né? E no momento, né, ele está em crise política, e isso gera mais instabilidade para o mercado de ações. Então, pode ser que leve mais tempo ainda para o mercado se recuperar, né? Não é garantia, não é porque o preço de mercado está menor do que o preço de ação que você vai comprar e daqui a uma semana o preço vai para o preço justo. Não é assim, né? Ignorar a razão inicial de compra e começar a torcer. Se você não estudou, você só ouviu alguém falar que ia comprar ação da empresa X e comprou também, o que que acontece? Você não sente segurança naquela compra, porque você não estudou aquela empresa, né? Então, o que que acontece? Você pode comprar e começar a rezar para a empresa chegar no preço justo, entendeu? Aversão a perdas. Se você para investir em renda variável, você precisa ter o perfil de investidor de renda variável, que é um investidor propenso ao risco. Por quê? Por mais uma vez, o mercado ele não cresce numa linha reta. Ele vai crescendo e vai caindo, vai subindo e vai descendo. Então, você precisa ter uma tolerância a perdas, porque por mais que você tenha estudado a empresa, você sabe que o preço justo está o valor de mercado está abaixo do preço justo, né? Então, não significa que vá subir amanhã, ela pode cair amanhã, ou por alguma notícia do governo, ou porque naquele dia, né, o mercado não estava interessado em montar posição naquela empresa, né? E aí o preço cai, mas no dia seguinte recupera, e assim vai, tá? Mas você precisa ter uma tolerância à perda. E por último, mas não menos importante, talvez vocês com certeza já tenham ouvido falar do efeito manada, né? Você escuta falar e aí você vai comprar. Só que quando você escuta falar
que aquela empresa é uma boa empresa, os investidores que tinham que comprar, eles já compraram. E aí, geralmente, eles já estão quase saindo da posição. Você compra no momento errado. Tá? A gente não pode seguir a manada, tá? Porque geralmente a manada está errada, ela está atrasada, na verdade. Tá? Bom, como eu falei, né? No longo prazo, o mercado tende a se igualar ao valor intrínseco da ação, né? E você precisa é, saber esperar. E se você escolhe empresas que distribuem dividendos, o valor da ação vai depender da expectativa de bons dividendos. A gente tem dois tipos de ações: aquelas empresas com potencial de crescimento ou empresas grandes com potencial de bons dividendos, né? Você pode escolher a estratégia que você vai usar, ou você pode usar as duas. Tem gente que só compra ações que gerem bons dividendos. E tem gente que só compra ações que têm potencial de crescimento. E tem gente que faz um mix, compra um pouco de ações que geram bons dividendos para o longo prazo, para ter uma aposentadoria, e compra ações com grande potencial de crescimento para aumentar o seu patrimônio mais rapidamente, tá? Como é que você calcula o preço justo da ação, o seu valor intrínseco? É por meio da análise fundamentalista, né? Perguntas a serem respondidas pela análise fundamentalista, ou seja, o que você vai procurar nos documentos daquela empresa, o que que você pode perguntar, né, ao RI daquela empresa, né? Principalmente, você vai se perguntar depois do que você estudou sobre aquela empresa. A empresa é resistente a crises? A administração da empresa é competente? Né? Você confia no CEO da empresa, no CFO da empresa? Né? Tudo isso você tem que saber, e tudo isso são informações que a empresa fornece, tá? Por meio do seu RI. Você vai lá no site da empresa e procura a área de RI, né? Que lá vai ter todas as informações, e você ainda pode mandar e-mail, né? Para a área de RI. O setor da empresa está em expansão, está em estabilidade ou está em decréscimo, né? Está em declínio. Você precisa saber. Qual é a estimativa de lucro da empresa para o próximo ano, né? Você tem que ir de 3 em 3 meses, a empresa vai lançando as informações do seu balanço, e você tem que estudar. Se você quer comprar aquela ação, você vai ter que passar a estudar. Com a expectativa de lucro, você vai calcular a expectativa de dividendos, né? Para você ver se vale a pena comprar aquela empresa ou não, no caso da expectativa de dividendos. E com a expectativa de dividendos, você faz o valuation, daí descobre o valor intrínseco da ação. Bom, quais são os produtos de renda variável? Moedas, né? Você pode comprar dólar, libra, euro, ien, né? Commodities, por exemplo, petróleo, fundos imobiliários, que é considerado o mais estável dos produtos de renda variável, né? Agora, o fundo imobiliário, né, para comprar, você vai comprar igual você compra na a ação, no home broker, né? Mas tem alguns fundos imobiliários que são fechados, né? E aí você só vai comprar, né, no mercado balcão, tá? Esses são mais estáveis. Por quê? Porque eles não têm a oscilação do mercado de ações, né, no mercado de bolsa. Quais são os principais indicadores do fundo imobiliário? Qual é o tipo de FII, né? Qual é o tipo de fundo imobiliário? Se é o de tijolo, se é o de desenvolvimento, se é o de recebíveis, ou se é um fundo de outros fundos, que é um fundo que só compra ele não, por exemplo, o fundo de tijolo, ele constrói, né? Ele compra apartamentos, ele compra salas comerciais ou constrói salas comerciais. É, o de desenvolvimento, ele só constrói.
Mas o fundo de fundos, ele não constrói, ele não compra, ele só compra outros fundos, tá? Você tem que ver quem é o administrador e quem é o gestor do fundo, qual o último dividend yield, quais foram o dividend yield dos últimos 12 meses, ver se o preço sobre o valor patrimonial, né, ele está menor do que um, então, porque ele ainda tem expectativa de crescer, a liquidez do FII, né, e o público-alvo. Se é um público geral ou se é um investidor qualificado. Se for investidor qualificado, às vezes a gente não pode usar porque é só para quem tem mais de R$ 1 milhão, né? Mas como é que você começa na renda variável? Você pode começar pelo fundo imobiliário, tá? Porque ele é um ativo de pouca volatilidade, mas também de pouca rentabilidade. Você pode escolher fundos de investimentos, né, que são os fundos de ações, os fundos multimercados ou as ETFs. Por quê? Porque quando você compra um fundo de ação, você tem um gestor que está tomando a decisão por você a hora de comprar a ação e a hora de vender a ação. E aí é mais seguro. Por quê? Porque você, sem estudar nada, vai comprar uma ação às cegas, né? E pode comprar a ação na hora que está na hora de vender. Se você compra aquela ação por meio de um fundo de ações, você compra o fundo e lá no fundo é o gestor que vai decidir a hora de comprar e a hora de vender aquela ação. Então, para você que está começando, que ainda não está muito familiarizado aos estudos, né? Você compra um fundo que você está contratando. Ao comprar um fundo, você está contratando um gestor para tomar a decisão para você. É claro que você vai ter que pagar uma taxa de administração, ou seja, você vai ter que pagar esse gestor e aí a sua rentabilidade vai ser menor, mas o seu risco também vai ser menor, porque as decisões, embora possa ter perdas, né, ela está sendo feita por um especialista. O ETF, o Exchange Traded Funds, são fundos de índice. Então, por exemplo, você pode comprar o fundo do índice Bovespa. E aí você vai estar comprando um pouquinho de cada ação do índice Bovespa. Você pode comprar uma ETF do S&P, que é um índice lá de Chicago, né, nos Estados Unidos. Ou seja, o ETF é um fundo que só compra índices, tá? Pode comprar um índice de criptomoedas hoje em dia. Enfim, ETF também é uma boa opção para quem está começando no mercado de renda variável. Agora, como montar uma carteira de ações? Você precisa diversificar. E como você diversifica? Nós temos quatro formas para diversificar na carteira de ações: setores da economia, né? Você não pode investir só num único setor. Você compra, por exemplo, uma empresa que tem seus custos em dólar e aí você compra uma com receita em dólar. Por quê? Porque aí quando o dólar sobe, né, e impacta negativamente na empresa que tem custos em dólar, você já tem uma ação que tem receita em dólar para contrabalançar. Tamanho das empresas, né? Você pode comprar um pouco de empresas que têm alta probabilidade de crescimento e você pode comprar empresas maiores que não vão crescer tanto, mas são empresas mais sólidas, que vão ter menos volatilidade e vão te oferecer bons dividendos, né? Países. Eu sempre falo para quem me acompanha, precisa diversificar e não investir só no Brasil. O Brasil é um país emergente, né? E pior, né? Os brasileiros gostam de investir muito só no Brasil. Talvez porque a gente tenha uma taxa de juros muito alta, né? E aí, quem fica só na renda fixa, aí gosta de ficar só com produtos, com títulos brasileiros, mas a gente precisa diversificar, a gente precisa comprar ações, por exemplo, né, dos Estados Unidos, ações da Alemanha. Por quê? Porque são mercados mais estáveis, nós somos um país emergente. Então, a gente não pode comprar só ações do Brasil.
A gente tem que comprar ativos do mundo também para poder diversificar, porque no momento que o país estiver com pouca credibilidade, como é agora, a gente vai estar mais seguro, né, com ações de um outro país, por exemplo. Eu tenho na minha carteira o S&P, uma ETF do S&P. E aí, quando o mercado brasileiro cai, geralmente o mercado americano sobe. E aí, aquela perda que eu tive no mercado brasileiro, né, já foi mitigada com com o meu ativo do exterior, tá? Dicas, né, que com certeza eu já falei para vocês em algum momento, mas eu vou aqui ressaltar, né? Só invista em empresas que você estudou. Se você não tem muito tempo, prefira grandes empresas, porque quanto maior a empresa, menor a sua oscilação. Dica 2: invista no máximo 30% no setor e no máximo 20% numa única ação. Gente, eu conheço pessoas que estão com patrimônio todo, com todo, que significa isso? Com todo o dinheiro que juntou na vida numa única ação. Tem que ter gelo no sangue para fazer isso. Porque se a empresa cai 10%, você perdeu 10% do seu patrimônio. Não faça isso. Invista no máximo 20% de uma ação. E no setor, só no máximo 30% no setor. Porque imagina agora, essa semana agora, que a gente teve a notícia do ministro Flávio Dino, que fez o setor de bancos perder cerca de 20 bilhões, eu não sei exato, 18, 19, 20 bilhões, vamos botar 20 bilhões de reais num único dia. Imagina se você só tem ações de bancos, porque realmente no Brasil, eu acredito, Priscila, tá? Pode ter outras pessoas que não concordem, mas eu acredito que o setor de bancos no Brasil é o setor mais lucrativo, é o setor mais seguro. Só que, com a Lei Magnitsky, que a gente já viu aí, os bancos ficaram preocupados, os banqueiros preocupados e os investidores em bancos também. E agora? Como é que vai fazer com o meu dinheiro? Aí, uma notícia do Flávio Dino fez com que a gente perdesse, né, o mercado brasileiro perdesse no setor de bancos 20 bilhões de reais num único dia. Então, por favor, tá? Principalmente para quem está começando, né? Num setor, invista no máximo 30% e numa única ação, no máximo 20% do seu patrimônio, ok? E busque empresas competitivas e com bom balanço, tá? Quais são os índices que você vai estudar para fazer a análise fundamentalista? Baixo patrimônio líquido em relação ao preço de mercado, baixo preço em relação ao seu lucro líquido, alto dividendo médio pago em relação ao preço da ação e um ROI de pelo menos 15%, ok? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar sobre renda variável para vocês hoje. Eu peço desculpas por ter demorado tanto a fazer essa aula. É que, infelizmente, eu passei a ter um compromisso. Eu tinha todas as terças-feiras um vídeo, né, sobre o mercado financeiro, só que eu inesperadamente, passei a ter um compromisso às terças-feiras e fiquei impossibilitada de gravar às terças-feiras para vocês e me desorganizei, e por isso essa aula foi gravada tão tardiamente, tá? Qualquer dúvida, me escrevam e vamos investir. Abraços, tchau, tchau.